ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasa e o peixe posto em cima, e pão. Amém? Amém. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus, antes, ele avisou para todos os seus discípulos, para todos, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né? E nós observamos aqui na palavra do Senhor que aqueles discípulos andaram com Jesus, ouviram milagres, e muitas vezes ele dizia: quem é esse? Não conheciam a Jesus. Não era? Ele andava com eles viam os milagres. Quem vem lá na tempestade, né, do barco, eles, quem é esse que até o mar do vento obedece? Era o Jesus com que eles andavam, eles viam os milagres, mas muitas vezes eles não conheciam o verdadeiro Deus. E aqui, irmãos, mais uma vez eles fizeram isso. Jesus disse que ia ressuscitar o terceiro dia, mas eles não creram. Sabe por que eles não creram? Porque Jesus disse para ficar em Jerusalém. E o que aconteceu? Eles logo se dispersaram. 2 foram para Emaús, a antiga cidade deles. Mas o nosso Jesus, quando ele escolhe, ele não abre mão de você não, viu? Você pode trilhar caminhos errados, como Judas fez, mas ele vai te dar de volta. Ele não abre mão de você. Ele vai lhe buscar onde você estiver. E aqueles 2 caminharam, irmãos, para Emaús, voltando para a sua cidade. E Jesus, mais do que depressa, acompanhou eles naquele caminho. E ali Jesus ouvindo eles reclamando, porque Jesus tinha morrido, era a esperança deles, mataram o nosso mestre, vão reclamando de caminho afora. E Jesus chega pertinho deles e diz assim: o que vocês estão falando? E ele disse assim: por acaso tu é um estrangeiro? Tu não sabe que mataram o mestre? E Jesus saiu conversando com eles. Eles foram falando do acontecido para o próprio Jesus, e eles não reconheceram. Jesus andando com eles novamente, eles não reconheciam que era Jesus, porque agora Jesus estava um pouco transformado. E eles foram conversando e seguiram caminho afora. E de repente Jesus faz que vai embora, né? Passar quando eles iam entrar para casa. Então ele disse assim: já é tarde, fica conosco. Já é tarde. Jesus foi com eles. E ali Jesus entrou, irmãos, e eles continuaram não sabendo que era Jesus que estava com eles. Às vezes, irmão, você está diante de uma luta e vem a incredulidade e cega. Você não vê a esperança, você não vê o milagre que está por vir, você só vê a luta, você só vê a luta. Irmão, olha para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Não olha para a luta não, irmão. A luta é só uma peleja que você está passando para Deus te preparar e te usar. Dá lugar a Deus, irmão, e peleja. O Senhor jamais vai te deixar só. Deixa não. Você não está só, pode ter certeza. Você pensa que está só na luta? Está não. Jesus está com você. Então, irmãos, não murmura. Fala para Jesus da sua dor. Fala para Jesus da sua angústia, da sua tristeza. E ali, irmãos, quando Jesus entrou com eles naquela casa e foram comer, né? Porque o povo de Deus sempre se juntava para comer, porque não é diferente hoje, né? Graça, né? Aí o que é que acontece? Ele disse assim, falou para o outro: por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava? Não é, irmão? Oh, glória! Às vezes, irmão, tem um irmão pregando a palavra de Deus aqui, é Deus falando na boca dele, e seu coração queima, você chora, aí você diz: por acaso não é o Senhor que está falando comigo? Ou é aquele irmão? Às vezes é o Senhor, porque o Senhor hoje Ele vai descer do céu para falar com você. Ele fala através de um louvor, de uma oração, de uma pregação. Então fique atento à voz do Senhor. Ele jamais vai deixar você sem uma resposta. Ele jamais vai deixar você sozinho no deserto. Ele vai com você. Tem uma passagem bíblica
dia que Jesus chamou os discípulos que chegaram cansados de evangelizar e expulsar demônios, por aí mesmo ele falou assim, ó, vamos para um lugar deserto para descansar? Aleluia. Jesus poderia ter dito, vai para o deserto. Não, eles disseram, vamos, porque Jesus com eles não iam se cansar, eles não iam desistir, porque Jesus era a força deles. Eles criam em Jesus. E ali, irmãos, nós vemos que Jesus foi lá, estava com aqueles discípulos e de repente ele sumiu. Partiu o pão, se fez conhecer, ó, foi embora. Aí eles saíram e falaram para os outros discípulos, disse, onde ele está? Nós não sabemos. Ninguém viu para onde ele foi. Você sabe para onde ele tinha ido? Para cá, ó. Sabe por quê? A primeira vez da multiplicação dos peixes, ele disse, Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas de homens. Não foi a ordem do Senhor para Pedro? Será que o Senhor te deu uma ordem para uma pessoa estar fazendo outra? Ele disse, Pedro, tu serás pescador de homem. E Pedro seguiu a Jesus naquele dia e caminhou com Jesus até a morte de Jesus. Mas quando Jesus, ele foi lá no sepulcro e viu aberto. Mas ele voltou e disse, eu vou pescar. Voltou de novo lá para onde Jesus tirou ele. Será que você não está voltando lá no Egito, onde Deus já te tirou? Será que você está querendo voltar para o lugar de onde Deus já te tirou? Irmão, cresça espiritualmente. Se lá você não cresceu, fique onde você está, que Deus vai lhe dar a vitória. Eles voltaram, irmão, foram para o mesmo lugar para pescar. E quando ele disse, eu vou, os outros logo disseram, nós vamos também. Se alguém, irmão, quer sair do caminho para o qual Deus lhe destinou, deixa ele ir, mas não vá também não. Eu vou, vai, eu não vou não, porque Jesus me chamou e disse que eu ficasse em Jerusalém. Vou ficar aqui. Mas não, muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes nós estamos na igreja e nada nos agrada. Aí você diz assim, eu vou embora. Aí eu vou dizer, eu vou também. Mas não, irmão. A salvação é individual. Cada um dá conta de si a Deus. Cada um vai prestar conta com Deus. Preocupa não, irmão. Fica no lugar que Deus te colocou. Se lá você está morrendo, aí sim, se levanta, vai buscar Deus. Vai dizer, Senhor, o Senhor quer que eu fique aqui? Faz a obra na minha vida. Então, irmãos, nós vemos que Jesus chegando ali, né, eles tinham pescado a noite inteira. E Jesus falou assim, filhos, tem alguma coisa que comer? Não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E eu acho interessante, irmãos, que Pedro era tão obediente a Jesus, né? Apesar de ser aquele cru, mas ele obedecia. A primeira vez ele obedeceu, a segunda vez ele obedeceu quando Jesus disse assim, lança a rede para o lado direito do barco. E ali, irmãos, ele lançou. E logo veio aquela rede cheia de peixes, né? A Bíblia diz que era 150 peixes. E aquela rede pesou tanto, os outros barcos se aproximaram para ajudar a tirar o peixe. E aquela rede pesava com tantos peixes, mas não se rasgou. Você observou essa palavra? Uma rede para puxar 150 peixes e não se rasgar? Só segundo a ordem de Deus. Só segundo a ordem do Senhor. Aí você diz, não vou não. Lá naquele emprego ali tem uma filha enorme, vou não. Ali, vai, irmão. O Senhor é contigo, vá. Confie no Senhor, pode ter 1000 pessoas ali em uma vaga. Tem um testemunho de um rapaz que ele amanheceu o dia e disse assim, Deus, abençoa a minha vida, Senhor. Abra uma porta de emprego para mim, Senhor. Me dá uma esposa, Senhor. Eu quero construir a minha família. De manhã cedinho ele saiu, pegou o currículo e foi numa empresa que estava empregando. Quando chegou lá, ele olhou assim, tinha uma fila enorme. Só tinha uma vaga. Aí ele olhou, vou para casa. Essa fila é muito grande. Antes que eu chegue lá, alguém já foi contratar. Aí saiu bravo, murmurando, foi embora.